Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 281, né? E hoje nós vamos começar no Livro dos Espíritos, na questão 918, caracteres do homem de bem. Mas primeiro nós temos recadinhos aqui, né, de nossos irmãos, porque os nossos irmãos que já desencarnaram, então eles acompanham a Vó Leontina, e Vó Leontina que é responsável por esse departamento. Então, olha só para você ver aqui hoje, papai da nossa irmã Cristina de Itamogi está aqui hoje, né? Está também a nossa irmã Dona Rita, Senhor Pedro. Está também aqui nos visitando novamente o Senhor João, né? Então eles mandam abraço, principalmente para a Daniela, né? Daniele, e também a Isadora. E estão dizendo que elas estão bem crescidinhas, né? Olha só para você ver como são as coisas. E também nós temos hoje nos visitando Sr. Cássio, juntamente com sua vovó, com o seu vovô, né? E Alessandra também está presente. Felipe também está presente, né? E também o senhor Antônio. O senhor Antônio, esposo da dona Maria. Vocês fofocam direito aí, porque senão não tem como eu falar aqui. Maria Aparecida dos Santos. Se tiver errado, bom, depois a senhora vai me pagar, hein? Então, está presente aqui. Então, mas não, veja bem, calma lá. Vovó está mandando dizer. A dona Maria Aparecida dos Santos é mãe, é esposa do senhor Antônio. Ela ainda não faleceu não, viu, gente? Não vamos desencarnar a nossa irmã antes da hora não. Ela não faleceu ainda não. Ela está no corpo físico, a dona Maria Aparecida dos Santos. Então, o senhor Antônio está aqui presente. Inclusive, está também a filha deles, a Simone. A Simone, ela tá agradecendo muito o carinho e o amor que a família e inclusive o carinho, o amor que a mamãe Maria Aparecida dos Santos tem dedicado aos filhos, né, que encontra-se no corpo físico, né, que eles estão dizendo aqui que deixaram o corpo físico através de um acidente, né, que eles sofreram, tanto ela quanto o marido. Então que ficou no corpo físico os filhos na responsabilidade da vovó, da mamãe dela, né, da mamãe de Simone. Ficou na responsabilidade dela cuidar dos filhos.
E para ela, assim, relevar muitas coisas dos filhos, porque tanto a juventude quanto a mocidade não é fácil, mesmo com os pais. Agora imagina crescer assim, sem os pais. Mas ela manda dizer, Simone manda dizer para a mãe, que dias melhores virão, minha mãe. Pode ter certeza de que tudo que a senhora está fazendo, a senhora já é recompensada, né? Mando um abraço para todos os familiares, inclusive para o nosso irmão assim, irmão dela, né? Herbert. E tem muitos aqui, então se tem muitos amigos aqui, muitas amigas assim, que com o decorrer do tempo nós vamos, né, assim, deixando, dizendo alguns nomes, outros eles não dizem, porque o telefone toca do plano espiritual para a terra, não é da terra para o plano espiritual, não. Eles lá é que mandam, não somos nós. Então aqui é a avó Leontina que eu tenho que tolerar ela, né? Tá bom, então já deixei alguns recadinhos que eles mandaram. Então agora nós vamos para o estudo. Caracteres do homem de bem. Kardec faz a seguinte pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espiritual? Aqui está espírita, mas é espiritual. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espiritual? Nós temos que recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando o tema é o homem de bem. Então acredito que assim que nós analisarmos essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, aí nós vamos conseguir entender os caracteres do homem de bem. Porque mais assim esmiuçado que esta mensagem, melhor que essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, não existe. Se uma mensagem tão perfeita para mostrar os caracteres do homem de bem, se é essa mensagem, né? Então olha só para você ver. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espiritual? No Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Olha só para você ver o que diz aqui essa mensagem. O verdadeiro homem de bem. Então nós vamos aprender aqui o verdadeiro significado, né? O que significa um homem de bem.
Homem de bem é o ser em processo de evolução aqui na Terra, né? Então, é homem, é mulher, é jovem, rapazes, moças, todo mundo, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Olha só para você ver. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então olha só para você ver as qualidades, né? As qualidades, porque caracteres vêm de qualidades. Então, para você ver as qualidades de um homem de bem, que age de acordo com a justiça divina aqui na Terra. Então ele interroga a própria consciência se algum mal ele praticou, se ele deixou de praticar algo em prol do teu semelhante. Mas ainda não terminou não. Olha só para você ver sequência. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então ele deposita fé em Deus, né? Na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, na justiça de Deus e na sabedoria de Deus. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então ele sabe que sem a permissão de Deus nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem, ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então o homem de bem, ele tem fé no futuro, ele acredita na imortalidade da alma, ele acredita na lei de causa e efeito, de ação e reação. O homem de bem, ele sabe que nada acontece por um acaso, que tudo tem um motivo de ser. Nada acontece por um acaso. E ele tem tanta fé em todos esses caracteres que ele acredita no futuro, mas não no futuro físico. Porque às vezes o nosso conceito aqui na Terra de futuro é errôneo. Nós
misturamos as coisas. Não podemos nos esquecer que Deus nunca nos dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. Deus nunca nos dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é aquilo que a gente pediu ou que a gente pede. Porque o orgulho, o egoísmo, principalmente o orgulho e o egoísmo, a falta de humildade, a falta de aceitação, isso é coisa muito séria aqui na Terra. Leva as pessoas a um estado de cegueira tão grande que as pessoas não conseguem compreender. Não conseguem compreender de que ele necessita passar por tudo que está passando como uma forma de lapidação. Às vezes nós temos certas situações como injustiça divina, porque o excesso de egoísmo e de orgulho não nos permite aceitar que mereçamos passar por todas aquelas situações. Mas é justamente ali que encontra-se a nossa lapidação. Todos nós somos pedras preciosas. Todos nós somos diamante em processo de lapidação. E essa lapidação se dá através de tudo que nós enfrentamos. Só que nós enfrentamos de acordo com a lei de causa e efeito, de ação e reação. Às vezes, a mulher pensa assim, mas não sei por quê, de uma hora para outra, eu que já tive lá no topo, já tive namorados ricos, já vivi a luxúria, já desfrutei do gozo aqui da terra, mas por algum motivo, de repente, essa mulher, ela se vê ali, você entendeu? Ao lado de uma pessoa totalmente oposto aos conceitos dela e também ele. Então, por que isso acontece? Para lapidar o orgulho, para lapidar o egoísmo, para lapidar o nosso eu, para fazer com que voltemos às nossas origens. O que a humanidade tem perdido
as tuas origens por excesso de orgulho, por achar que não merece isso, não merece aquilo, não merece passar por isso ou por aquilo. Aí a providência divina, ela ajeita aqui, ajeita ali, e devagarinho tudo vai se encaixando. Existem duas leis. Uma é a lei do homem, outra é a lei divina. Mas sempre prevaleceu as leis divinas. Nunca prevaleceu as leis do homem, em todo sentido. Mas você há de concordar que as leis do homem são necessárias, né, Luiz? Sim, são necessárias. Porque eu entendo que até que o animal seja domesticado, ele precisa de um adestrador muito competente, muito ferrenho, enérgico com amor, e que durante aquela domesticação, aquele animal, ele necessita, se for preciso, apanhar de chicote, de chibata, até ele aprender. Então é necessário a lei do homem. Por que é necessária? Porque o homem teve oportunidades imensas, grandiosas, durante todo o teu período evolutivo, de se resignar com aceitação. O homem teve a oportunidade de ascender aos planos siderais, com as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Hoje nós nos encontramos no ano de 2021. Então, o homem não quis obedecer os desígnios de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é considerado um transgressor das leis de Deus. Então é natural que todo aquele que transgride as leis, ele responde pelos maus atos cometidos. Como aqueles meliantes que cometem algum crime, julgados, processados, presos, condenados, de acordo com a sentença do juiz. Então, assim, encontra-se a humanidade. Deus não dá aquilo que a pessoa pede, e sim aquilo que a pessoa necessita. E nem sempre o que a pessoa necessita é aquilo que ela pediu, ou é aquilo que ela pede. Ai, meu Deus, dai-me um emprego bom, dai-me uma casa luxuosa, dai-me um marido rico, dai-me uma esposa rica. Para quê? Se teve tanto em vidas passadas, e muitos conseguiram ter nesta existência mesmo.
e não valorizaram, Deus vai dar algo mais, sendo que a pessoa não tem merecimento, nem de no corpo físico se encontrar, e se no corpo físico se encontra, é por misericórdia do Pai. Porque muitas pessoas acham que estar no corpo físico é por merecimento. Não. De 100%, uns 75% encontra-se no corpo físico, não por merecimento, e sim por misericórdia de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos filhos que dizem assim: eu não pedi para nascer. Não, você não pediu realmente para nascer, não. Você implorou na fila da reencarnação. Você implorou. Então, nós estamos aqui analisando. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os bens temporais são as coisas aqui da matéria, que o tempo consome, fazendo com que desapareça, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.